Sofra na presença de Deus, porque se você estiver na presença dele, Ele vai te libertar, Ele vai te curar, Ele vai fazer você romper, porque Ele é Deus, é o Deus dos impossíveis, das causas impossíveis, é o Deus que não nos abandona, que prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas. Existem lutas que realmente não são nossas, pertencem a Ele. A única coisa que nós temos que fazer é permanecer diante dele, permanecer na fonte. O livro de Gênesis capítulo 24, a partir do versículo 1, a palavra diz que era Abraão já velho, de adiantada idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse a Abraão, seu servo, o mais velho da sua casa, que tinha um governo sobre tudo o que Abraão possuía, chamou aquele servo e disse assim para ele: põe a tua mão aqui, embaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, o Deus dos céus, o Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse o servo: porventura não quererás seguir-me a mulher? Se ela não quiser vir comigo, eu devo levar o seu filho até a sua terra, da onde o Senhor saiu? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. Veja, a palavra diz que Abraão, ele já havia sido abençoado em tudo. Abraão já havia prosperado, crescido, rompido. Ele havia se tornado um homem muito rico. Já havia vivido promessas, porque o maior sonho de Abraão era ter um filho, não da escrava, mas o filho da mulher que ele amava, Sarai. E depois de praticamente 40 anos, o filho dele nasceu, Isaque. Mas você sabe que as nossas lutas, elas nunca terão fim. Por mais abençoado que você seja, por mais que você venha crescer, sempre vai surgir uma luta, um dilema, um problema para você solucionar. Então Abraão estava com um dilema: um filho de 40 anos solteiro, um filho de 40 anos que ainda não tinha casado. $35, né? Credo, pai, errou. Quanto, filho? Tô com 30. 30? Então tá, você pode ficar mais 10 solteiro. Não, eu vou casar esse ano. Quem é que já viveu ou vive ou conhece alguém que vive nessa situação? Quarentão e ainda solteiro ou solteiro. Então Abraão se preocupava com isso, porque a cidade que ele estava, dos cananeus, era uma cidade totalmente corrompida. E pelo fato de Abraão ter sido filho da promessa, ele não aceitava que qualquer pessoa viesse se casar com o filho dele. Porque quando você reconhece a unção que você tem, o Deus que você serve, você também se torna uma pessoa extremamente seletiva. Você não aceita qualquer pessoa na sua vida. Se você serve um Deus vivo, carrega o nome de um Deus vivo sobre os ombros, você também se torna uma pessoa extremamente seletiva. Não é qualquer caco, trambulo que chega na sua vida você vai aceitar. Hoje existe um monte de pessoas que, mesmo sendo crentes, tendo nascido dentro da igreja, sendo filhos de crentes, estão vivendo uma vida sentimental totalmente destruída. Sabe por quê? Porque não foram seletivos. Acharam que iam envelhecer, que iam morrer solteiros, que Deus não ia abençoar, e trouxe para suas vidas qualquer coisa. Mas Abraão não queria isso para o filho dele.
filho da promessa, filho do carinho. Só ele sabe o quanto ele esperou aquele filho nascer. Praticamente 45 anos depois que a promessa havia sido feita para ele. Então ele queria uma mulher que viesse estar à altura do seu filho. Não que ele estivesse discriminando as mulheres cananeias, mas ele sabia que aquelas mulheres, a maioria delas era tudo perturbado, gente. Bonitas, sim, mas não tinham compromisso com Deus. Vida louca, sabe? Quando você conhece uma pessoa que é vida louca, não temiam a Deus, não acreditavam no Deus de Israel. Então ele disse: não, eu quero que você, meu servo, o mais velho, o mais antigo, que toma conta de tudo aqui na minha casa, coloque a sua mão aqui, olha, embaixo da minha coxa, e jure para mim que você vai voltar lá na minha terra, no meio da minha parentela, e vai escolher uma mulher que seja apta para se casar com o meu filho Isaque. E eu quero que você jure isso, você vai jurar isso para mim. E como aquele servo era o servo mais antigo de Abraão, conhecia Abraão, era amigo de Abraão, porque os servos de Abraão não eram somente servos dele, era amigo dele. Sabe aquele patrão que é o seu amigo, que você ama ele e ele te ama, e pelo fato de você amar o seu patrão e se sentir amado por ele, você assume a responsabilidade de realmente sair e ir buscar uma mulher que fosse digna ao seu patrão, ao filho do seu patrão. E ele jurou para Abraão, e ele disse assim: não, Abraão, pode deixar comigo, eu vou lá na sua parentela, no meio dos seus parentes, e eu vou procurar uma mulher que seja digna para o seu filho Isaque. Aí a palavra diz que esse rapaz, ele fez o seguinte. Depois do versículo 10 você vai observar isso. Eu não vou ler tudo não, para não demorar muito, que hoje é dia de Santa Ceia. Então o que ele faz? Ele vai lá no celeiro do seu senhor Abraão, e ele pega 10 camelos. 10 camelos. E ele coloca provisões em cima daqueles camelos. Ele coloca tecidos, ele coloca ouro, prata, alimentos, ele coloca joias em cima daqueles camelos, e ele sai em busca de uma mulher para Isaque. Aquele homem, a Bíblia diz que ele andou 400 quilômetros atrás dessa mulher. Foi uma viagem aproximadamente de 30 dias. E por que demorou tudo isso? Porque ele pegou 10 camelos. Porque ele aparatou os camelos com mantimento, ouro, prata, joias, tecidos. E ele saiu puxando aqueles camelos durante 30 dias. Sabe por quê? Porque quando você está em busca de algo importante, você não pode ir em busca desse algo importante de qualquer jeito. O mal de muitas pessoas é querem romper, querem conquistar, querem avançar, mas de qualquer jeito. Veja, você não vai conseguir nada de qualquer jeito. Quando não é importante, você vai buscar de qualquer jeito, de qualquer maneira, você carrega de qualquer jeito, você vai empurrando com a barriga. Mas aquele servo sabia que aquilo que ele queria era importante, então ele não podia ir de qualquer jeito, ele não podia ir de qualquer maneira, ele não podia pegar somente um camelo, 2 camelos, 3 camelos, não, porque às vezes a nossa pressa é por quê? Porque nós queremos chegar rápido, mas a pressa é inimiga da perfeição. Deus, ele não vai encostar uma faca no seu peito, na sua garganta e dizer: não, ei, anda rápido. E mesmo que alguém faça isso com você, diga: não, eu vou me mover no tempo de Deus. Eu só vou me mover no tempo de Deus. Eu só vou fazer aquilo que Deus tocar no meu coração para me fazer. Se Deus disser para mim, para, eu vou parar. Se Deus disser para mim, corre, eu vou correr. Se Deus disser para mim, vem, eu vou. E olha que aquele homem, ele não tinha intimidade com Deus.
Mas ele colocou no coração dele: não, eu não posso ir despreparado, eu não posso ir de qualquer maneira, eu não posso ir de qualquer jeito, eu tenho que ir preparado. E ele se preparou. Sabe por que muitas pessoas levam pau, bomba, são reprovadas em provas, OAB, concurso público? Porque elas vão de qualquer jeito. Se existem pessoas que se preparam, fazem cursinho durante um ano, chega lá e leva a bomba. Imagina você indo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Assim também as coisas de Deus. Quando você quer algo de Deus, quando você não tem capacidade de conquistar, de alcançar, quando você entende que é só Deus que vai abrir aquela porta para você, só Deus, Ele pode fazer você romper, então você não pode buscar essa bênção de qualquer jeito também. Você tem que se preparar, se aparatar, se arregimentar. E aquele homem foi 400 quilômetros, 30 dias de viagem. E quando ele chega naquela determinada cidade, que era a cidade de Abraão, a palavra diz que ele procurou uma fonte aonde as mulheres, todo finalzinho de tarde, iam buscar água. E uma coisa interessante: você não pode buscar aquilo que você quer em qualquer lugar. Você tem que ir no lugar certo. Aquele homem foi na fonte. E daqui a pouquinho eu explico para você o que é a fonte, se bem que eu sei que alguns já entenderam. Então ele vai direto na fonte. E quando ele chega naquela fonte, ele não conhece ninguém, ele não conhece aquela cidade, ele não conhece aquelas mulheres, ele não conhece a parentela de Abraão. Única e exclusivamente ele foi obedecendo a ordem do seu patrão, ele foi por amizade, por amar o seu patrão. Mas ele chega lá, ele está totalmente perdido, sem saber o que fazer. Mas eu vou ensinar para você 3 técnicas para você exercer no momento que você não souber o que fazer. Amém? Anota aí, pega o celular e anota aí. A primeira, quando você não souber o que fazer, você estiver num lugar que você não conhece ninguém, você não vê nenhuma porta aberta, nenhuma expectativa, nenhuma luz, a primeira coisa que você tem que fazer, anota aí: orar. A segunda coisa que você tem que fazer, anota aí: orar. A terceira coisa que você tem que fazer é orar. Porque ele não sabia nada, ele não conhecia nada, ele não conhecia ninguém. A única coisa que ele conseguiu fazer, e a única coisa que ele fez, porque ele estava perdido, sem rumo e sem direção, foi orar. Não existe outra alternativa, não existe outro caminho, não existe outra saída. Então aquele homem, diante da fonte, que as mulheres iam buscar água, ele chega e ora, e ele diz assim: Senhor, Deus de Abraão. Ora, por que ele usa essa expressão? Porque ele não tinha familiaridade com o Deus de Abraão. Ele não era crente, ele não era nada, não era ninguém, ele só era um servo de Abraão. Então ele chega e diz assim: Senhor, Deus de Abraão. Porque existem momentos na nossa vida que você não precisa ser teólogo, você não precisa conhecer toda a Bíblia, irmão. Você não precisa nem ser crente. Se você quer saber, existem determinados momentos da nossa vida que a única coisa que você tem que ter é fé. É fé, é fé. Aquele homem, ele se identificou como servo de Abraão, e quando ele vai invocar Deus, ele não ousa dizer Deus meu, não, Deus de Abraão. O Senhor sabe a missão difícil que o meu Senhor me deu, que o meu amigo me deu, mas eu estou aqui perdido nessa cidade, sem rumo, sem direção, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Não está escrito na testa de mulher nenhuma: ó, eu sou fiel, eu sou honesta, eu sou própria, eu sou reta, eu sou justa. Está escrito na testa de alguém? Não, pelo contrário. Se você não tiver a direção do Espírito Santo, você é enganado. Porque hoje o que de homens brejeiros, raparigueiros aparece, não está escrito.
te prometendo mundos de fundos. Oh, meu amor, pega as suas coisas e vem morar na minha vida. Aí ela já se derrete. Ai, é o homem da minha vida. Ou então um cara vai... Cara, se você é muito feio e tá com uma mulher bonita, cara, desconfia, mano. Desconfia. Principalmente se você for bobão. Porque se você for aquele cara... Porque homem feio ganha mulher só na lábia, né, meu? Vai minando. Se o cara feio chega numa mulher bonita, e aí, gata? A única coisa que você vai ouvir é: sai pra lá, canhão. Vai pra lá, canhão. Mas aí, se você tiver lábia, com o tempo ela vai começando até a te achar bonito. Mas se você é aquele cara feio, bobão, e tá com uma mulher bonita, desconfia, cara. Desconfia. Então não estava escrito: olha, essa é aquela outra. Não teve como ele fazer unitre salame mingue. O sorvete colorido escolhido foi você. Você, gato, eu vou te levar. Não teve como ser aqueles encontros que nem vira e mexe a gente brinca aqui, né? Você está apressada, se prepare, você, ai meu Deus, Jesus, ai, ai, começou estúpida, ai, começou bruta, ai, me perdoa, você pode me perdoar? Aí ele já mete logo um 7-1, quer tomar um café comigo? Ai sim, aí os dois vivem felizes para sempre. Vai nessa. Vai nessa para você ver. Então não deu para ele escolher. A única coisa que ele fez foi dobrar os joelhos, dizer: Deus de Abraão, me ajuda. Eu não sei qual é a mulher, eu não sei o que fazer. A única coisa que eu estou fazendo é ficar aqui na fonte, esperando alguma mulher chegar. E ele chegou e disse assim: olha, e para mim saber se essa mulher é de Deus, é a mulher que vai casar com Isaac, eu vou pedir água para ela e ela vai me dar. Porque você lembra que Jesus pediu água para uma samaritana? O que ela falou para Jesus? Eu nem te conheço, cara. Como você, sendo judeu, pede água a mim, uma mulher sendo samaritana? Então as mulheres, elas eram de pouca conversa, filho. Não tinha esse negócio de chegar lá e arruma um copo de água para mim, vai tirar. A conversa era essa. Pouco papo, curta e grossas. Aí ele falou assim: Deus, se eu pedir água para ela e ela me der, então já é um bom começo. Mas eu não quero só que ela me dê água, não. Eu vou pedir para ela dar água para os meus 10 camelos. Se ela der água para os meus 10 camelos, então essa é a mulher que eu devo levar para o meu servo, ou para o meu senhor Isaac. É essa. Aí eu pergunto para você: por que crente gosta de pedir coisa difícil para Deus? Não é verdade? Por que crente faz isso? Por que ele simplesmente não pediu: Deus, se ela me der água, já está de bom tamanho, eu já arrasto ela e já levo ela para o meu senhor Isaac? Não, mas ele pediu que ela desse água para ele e desse água para os 10 camelos que ele tinha. Ele não queria uma mulher, ele queria uma Amélia. Porque se as mulheres daquela época não tinham costume de dar água nem para os homens, ia dar para o camarada e para os 10 camelos dele. Não. Mas quando existe uma fé no nosso coração, por mais impossível que seja, por
Por mais difícil que seja, você pode pedir. Se você tem fé, você pode pedir. Porque você acha que Deus, Ele acha ruim de você estar pedindo uma coisa difícil? Você acha que Deus, Ele acha ruim de você colocar os seus joelhos lá no seu quarto, ou lá no seu banheiro, ou quando você está dirigindo o seu carro? Você acha que Deus, Ele acha ruim que você está pedindo algo difícil? Não, Deus, Ele fica feliz, porque Ele olha e diz: essa pessoa está pedindo algo difícil, porque ela acredita em mim, ela crê que eu vou fazer. Pedir algo difícil a Deus é sinônimo de que você está crendo no impossível, que Ele é o Deus do impossível, que Ele é o Deus que faz milagres. Você acha que Ele fica aborrecido? As pessoas podem zombar de você, podem rir de você, pode desdenhar aquilo que você está falando, aquilo que você está pedindo. As pessoas podem achar que é impossível, mas se você crer, você verá a glória de Deus. Então aquele homem foi e pediu praticamente o impossível. Ele pediu a coisa mais difícil, mas como que para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas? De repente chega uma mulher bonita, jovem. Ele bate os olhos nela, se aproxima dela, dentre muitas que já tinha ido. Aí ele falou para ela: moça, você pode me dar um pouco d'água? Ela foi, encheu a caneca e deu para ele. Aí quando ela está indo embora, ele: ei, nossa, essa água está tão gostosa, está tão boa. Será que você poderia dar água para os meus 10 camelos? Aquela moça olha para ele, balança a cabeça e diz: sim, tudo bem. E serve os 10 camelos daquele homem. Deus fazendo o impossível, Deus fazendo o inusitado. E quando ela terminou de dar água para os 10 camelos daquele homem, ele vai lá em um dos seus camelos, mete a mão numa bolsa, tira um colar de ouro e dá para ela. Veja, você sabe quem é essa mulher? Essa mulher, ela seria mãe de uma grande nação. Toda pessoa que nasce para ser grande, ela serve, sem querer saber o que vai receber em troca. Você está me entendendo? Ela não sabia o que ela ia ganhar. Ela não sabia que aquele homem ia dar um colar de ouro para ela. Não sabia. Pura e simplesmente depois que ela serviu, ele mete a mão na bolsa e dá o colar para ela. E diz assim: olha, me leva lá na casa dos seus pais. E ela corre e leva ele na casa dos pais dela. E ela chega lá e mostra aquele colar para todo mundo. Olha só o que eu ganhei. O que eu ganhei. Mas por que você ganhou isso? Eu ganhei porque eu servi. Eu ganhei porque eu só dei água para aqueles camelos. Porque quem serve sempre vai achar pouco aquilo que está fazendo. Porque todas as pessoas que acham que já fez demais, fez muito, eu estou trabalhando demais, eu estou me esforçando muito, só eu faço, só eu sirvo, só eu fico aqui na portaria, só eu fico no estacionamento, só eu fico no banheiro, só eu fico aqui nos corredores. Não. Quem serve tem gratidão, amor naquilo que está fazendo. Quem te deu? Quem te deu? Eu dei água para aqueles camelos ali, para aquele homem, ele me deu. Aí todo mundo já cresceu os olhos, os irmãos dela, o pai dela. Não, mas quem é esse homem que te deu isso? Quem foi? Traz ele aqui. Aí já abriram um sorriso desse tamanho. Aí o homem chegou lá: olha, vamos jantar, janta aqui conosco. Ele: não vou jantar enquanto eu não disser para vocês quem eu sou. Aí ele começou a contar a história. Eu sou fulano de tal, o meu senhor é Abraão, e ele mandou vir aqui em busca de uma mulher
para casar com o meu filho, ou com o filho dele, e eu estou aqui. Sabe, gente, para você ver a importância de você permanecer servindo e permanecer junto da fonte das águas. Aquele homem, ele não se moveu, depois de 30 dias de caminhada, olha como milagres acontecem. Depois de 30 dias de caminhada, ele podia ter chegado lá e dito: não, eu vou descansar, amanhã eu vou procurar uma mulher para Isaac. Não, mesmo cansado, pés doendo, joelhos doendo, bumbum doendo, por ter vindo montado em cima daqueles camelos, sujo, de poeira, sol escaldante, ele falou: não, eu vou ficar aqui, até eu cumprir o meu propósito, do lado da fonte da água da vida. Sabe, não existem pessoas derrotadas, que nem eu digo. Existem pessoas que desistem da caminhada, deixam de perseverar, retrocedem, retroagem, coloca no coração: é momento de eu descansar. Não é momento de você descansar. Se você encontrou a fonte da água da vida, e você sabe que dela vai sair virtude, vai sair aquilo que você quer, é nessa fonte que está aquilo que você quer. Então não se distancie dela, não se desvie dela, permaneça ali nela. Se você permanecer na fonte da água da vida, cedo ou mais tarde aquilo que você quer vai chegar. A sua Rebeca vai chegar, o seu Isaac vai chegar, a sua bênção vai chegar, o seu milagre vai chegar, a sua cura vai chegar, a libertação vai chegar, a prosperidade vai chegar, a provisão vai chegar. A única coisa que você tem que fazer é como Eliezer fez, foi ficar ali na fonte da água, esperando alguém chegar. E Deus mandou Rebeca, Deus mandou Raquel. Rebeca, Raquel, tudo igual. Deus mandou. E no caso daquela mulher, a única coisa que ela teve que fazer para ser abençoada foi servir, permanecer na fonte, aguardando, esperando e servindo. Isso é o que a palavra ensina. Eu não sei o que você está esperando, eu não sei o que você está procurando, eu não sei se a sua oração ou as suas petições aos olhos de muitas pessoas parece ser difícil, mas eu quero declarar para você nessa noite que para Deus não haverá impossível. Se você está na fonte, então você está no caminho certo. Bispo, mas faz 1 mês que eu já estou caminhando, faz 2 meses que eu estou esperando, faz 1 ano que eu estou esperando. Se você encontrou a fonte, então não se desvie, não se afaste dela, permaneça nela, porque eu tenho certeza que o melhor está por vir. Em nome de Jesus.